No Jornal da Manhã, som e imagem para Vera Magalhães. A opinião de Vera Magalhães aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Para você, para todo mundo aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta quinta-feira. Ô Vera, falamos ontem muito sobre a novela do crédito suplementar de 248 bilhões de reais que o governo tenta aprovar, mas essa votação foi adiada. E agora, o que acontece, Vera? Pois é, Thiago, a gente falou ontem aqui sobre as dificuldades que essa votação enfrentaria na Comissão Mista de Orçamento. A dica foi dada pelo próprio presidente da comissão, o senador Marcelo Castro, que disse que o governo estava desarticulado na CMO, que é o primeiro passo para votar o PLN 4, que autoriza esse crédito suplementar de 248 bilhões. E, de fato, foi o que aconteceu. Quando a gente chegou lá na CMO, viu uma briga geral, a oposição muito mais articulada para obstruir a votação, pediu até leitura da ata, etc. E o governo sem nenhuma arma, sem nenhuma estratégia para vencer essas obstruções, votar logo o projeto, votar o parecer do deputado Rildo Rocha autorizando a concessão, a abertura do crédito suplementar, para que depois, na sessão marcada ontem mesmo no Congresso Nacional, fosse votado o PLN 4 no plenário do Congresso e tirasse o governo dessa encalacrada em que ele está. A consequência é que os prazos que já eram muito curtos se estreitaram ainda mais. Na semana que vem, na quarta-feira, está marcado o lançamento do Plano Safra. Conversei agora de manhã com uma fonte do Ministério da Economia que disse que é possível que se adie essa data, se adie em alguns dias ou em uma semana. Por quê, Thiago? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece uma série de amarras para a contração desses novos gastos, também estabelece que você não pode iniciar uma despesa nova, como é o Plano Safra, se tem outras despesas já em curso cuja receita não está assegurada. E quais são essas receitas em curso cuja receita não está assegurada? Benefício de prestação continuada, aquele pago à população idosa mais carente, aposentadoria rural e aposentadoria do INSS. Todas essas rubricas, elas estão explicitadas no tal PLN 4, na sopa de letrinhas de que a gente fala aqui todos os dias, como aquelas que vão ser supridas com os 248 bilhões de reais. Então, a gente não está falando de uma discussão etérea sobre o sexo dos anjos, algo que vai acontecer daqui a 6 meses. Estamos falando de algo que vai acontecer no intervalo de menos de 7 dias a contar de hoje. E o que o adiamento do Plano Safra pode implicar? Também, de novo, não é uma mudança de calendário banal, uma coisa simples. Plano Safra é uma das políticas mais consolidadas no Brasil, vem de muitos e muitos governos e é algo que é fundamental para que o agronegócio continue sendo um dos setores aí que tem carregado a economia brasileira, inclusive na crise. Sem Plano Safra, não tem a própria safra, não tem o plantio, não tem a colheita, não tem a exportação das commodities, que é um dos propulsores da economia brasileira. Você adiar em alguns dias, quem trabalha no campo sabe, implica uma série de mudanças logísticas, você tem que ter o armazenamento da safra, você tem o transporte, você tem o escoamento, a exportação. Então, não é algo simples, não é trivial. O governo vai aguardar mais um pouco, vai ver como consegue articular. A nova data da votação do PLN 4 na Comissão Mista de Orçamento é dia 11, portanto, a véspera do lançamento do Plano Safra, e você tem que votar na CMO e ainda no plenário do Congresso. Tudo no mesmo dia, para depois, no dia seguinte, estar todo mundo bonito na solenidade de lançamento do Plano Safra. Parece um calendário para lá de estrito. O governo pode ser que adie em alguns dias justamente para não correr riscos, mas a desarticulação ela continua. Ontem, na sessão do Congresso, que se realizou a despeito de não haver o PLN 4, de novo se viu o quê? Briga entre líderes do governo. Major Olímpio, que é o líder do governo no Senado, brigou com a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, ambos do mesmo partido, do mesmíssimo estado aqui de São Paulo, porque não foi cumprido, teoricamente, um acordo para a votação de um veto que atingiu os agentes penitenciários, base eleitoral do Major Olímpio. Então, você tem esses parlamentares do PSL inexperientes, bastante voluntariosos, todos eles donos de uma retórica muito inflamada e que, às vezes,
vezes perdem mais tempo brigando entre eles do que cumprindo o seu papel. São esses líderes, justamente, aqueles que têm a responsabilidade de consolidar uma maioria para votar as propostas de interesse do governo. Então, a gente tem aí uma situação em que o presidente e os servidores, até os servidores do Ministério da Economia estão arriscados de infringir a regra de ouro e, portanto, sofrer sanções penais, administrativas e de cunho de improbidade administrativa, enquanto os parlamentares da base do governo não conseguem assegurar uma maioria para que se vote um projeto tão importante assim. Vera, e ao mesmo tempo em que essa agenda empaca, vamos dizer assim, o Congresso avança com uma pauta própria, visando uma maior independência do Executivo. O que andou ou avançou nesse aspecto, hein? Avançou. Ontem mesmo, Thiago, foram aprovadas 2 medidas na Câmara que têm esse sentido que você mencionou. Foi aprovado o novo rito de tramitação das medidas provisórias, que estabelece um prazo mais equânime, mais bem dividido entre a tramitação na Câmara e a tramitação no Senado, para que os senadores não sejam apenas carimbadores de MPs. Então, haverá 90 dias para que uma MP tramite pela Câmara e mais 30 para que seja revisada no Senado, com um prazo adicional para que ela volte à Câmara caso seja alterada pelos senadores. Esta mesma proposta de emenda à Constituição, que é lá de 2011, foi resgatada justamente numa tentativa do Congresso de ter mais autonomia, o que ela também prevê a proibição de jabutis colocados na MP. Por que jabutis, né? A gente fala que jabuti não sobe em árvore, que se ele foi para lá, alguém colocou. Então, é o caso de alguns assuntos que são enxertados em medidas provisórias e que nada tem a ver com o seu teor principal. Então, isso, a partir de agora, essa prática que é disseminada no Congresso e às vezes utilizada até pelo próprio Executivo, está banida por essa emenda aprovada ontem. E outra emenda aprovada foi aquela que já tinha sido aprovada na Câmara, foi ao Senado, foi alterada e agora voltou à Câmara também com novas alterações, e que prevê que o orçamento passe, então, a ser mais impositivo do que ele já é hoje em dia, que as emendas passam a ser mandatórias, que elas têm de ser executadas com algumas exceções ali listadas para casos de contingenciamento, de problemas fiscais. Foi incluído nessa MP um dispositivo que atende a estados e municípios e reparte uma parcela aí do dinheiro obtido, da receita obtida com o pré-sal. Então, socorre estados e municípios com dinheiro. Isso, por si só, é meio um jabuti, não estava no texto original da emenda. E agora, esta parte específica volta ao Senado para a nova chancela por lá, Thiago. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não tem sido tão vocal quanto o da Câmara, Rodrigo Maia, em declarações, participou de uma entrevista na Globo News e também reafirmou essa necessidade de independência do parlamento. Ele disse que se o governo não tem uma agenda própria, o Congresso terá a dele, não pode ficar a reboque do Executivo. Também ele instou o presidente Jair Bolsonaro a se aproximar mais da política, a fazer mais o meio de campo e a articular melhor as pautas do Executivo junto ao Congresso. Thiago. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom dia de trabalho, até mais tarde. Um excelente Jornal da Manhã para vocês e até mais tarde.